Amém. Meus irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor na carta aos Colossenses. A partir desta carta nós temos estudado o tema Somente Cristo. Hoje encerramos essa série de estudos bíblicos na carta aos Colossenses, 11º estudo, e eu quero continuar falando acerca daquilo que começamos a falar na semana passada, a necessidade de cooperação de todos os crentes para que haja expansão do reino de Deus e para que a igreja possa cumprir a sua missão. Colossenses 4, versos 7 a 18, é o que nós leremos agora. E nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Pode assentar. Você que acompanha a transmissão desta celebração, mantenha o seu olho na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é extraordinária. Há pessoas que podem inadvertidamente ler esse encerramento, que é quase completamente composto por saudações do apóstolo Paulo, e pensar que não tem valor. Acredite, Deus se ocupou de inspirar homens da parte dele para produzirem a Escritura. Como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 a 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Deus se ocupou também de preservar o texto bíblico e chegar a nós. Não existe uma letra, não existe um versículo, não existe uma palavra da Bíblia Sagrada que não tenha elevado valor para você. Há pessoas que quando leem a genealogia de Jesus, não percebem a importância daquela sequência de nomes. É importante saber quem é o Messias profetizado. O Messias é descendente de Jessé e do seu filho Davi. A genealogia de Jesus, que aparece no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, é uma das grandes provas, de tantas provas que temos para reconhecermos que o Messias veio e é Jesus. De igual modo aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa coleção de nomes, como eu disse, o leitor desatento pode apressadamente passar por esse texto e dizer, tudo bem, eu só estou lendo sobre pessoas
que auxiliaram a Igreja de Cristo no passado. Eu quero nessa noite pedir a você que ponha aqui uma lupa. E que lupa é essa? Aplique a sua mente a meditar e não apenas ler. Meditar em cada palavra desses versos 7 a 18. E você verá que até as saudações do apóstolo Paulo nos ensinam e muito, porque Deus o inspirou para escrever isso aqui, tendo alvo muito claro: a edificação da igreja, o fortalecimento dos crentes, o proveito espiritual de todos os servos de Deus. Ele repete aqui o fechamento que fazem outras cartas. Sauda muita gente que cooperou com ele e, ao mesmo tempo, presta contas do seu trabalho. Que saudação edificante é essa do apóstolo Paulo. Irmãos, às vezes, quando lemos sobre a vida do apóstolo Paulo e a sua obra, somos tentados a acreditar que ele era um homem solitário, uma mente brilhante, num corpo destemido, numa alma resoluta a servir ao Senhor. Parece que Paulo era um homem envolvido com uma carreira solo. Quando você lê um texto como esse, você precisa concordar que até o notável apóstolo Paulo não poderia ter feito muito se fizesse tudo sozinho. Paulo, meus irmãos, foi muito ajudado e muito ajudou a muitos irmãos. Até essa carta maravilhosa, e como nós temos nos deleitado com a carta aos Colossenses, só chegou a nós porque outros irmãos levaram essa carta aos seus destinatários. Tíquico e Onésimo foram os portadores fiéis dessa carta. Veja nos versículos 8, 9 e 10, quando Paulo diz: eu envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Paulo envia quem? O versículo 7 diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Até aquilo que Paulo escreveu na prisão, porque ele estava preso quando escreveu essa carta, só chegou aos seus destinatários, porque ele, o remetente, teve como encontrar pessoas que cooperaram com ele. E ele diz mais no versículo 9, que na companhia de Tíquico iria Onésimo, um fiel e amado irmão. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que fugiu de Filemon. E Paulo aqui diz: olha, pouco importa o passado dele, a condição social, ele agora é meu irmão e coopera comigo. Ele, Onésimo, que é um amado irmão, e que vocês já conhecem, ele fugiu dessa região, junto com Tíquico, ele vai dizer tudo o que está acontecendo comigo aqui na prisão. E no versículo 10 ele diz: olha, aí eu estou mandando a saudação de Aristarco, que não me abandonou aqui na prisão. E Marcos, aquele primo de Barnabé. Vocês sabem que no passado Marcos acabou se separando de mim e foi realizar a obra do Senhor sem estar na minha companhia, mas agora ele está. Acolhei Marcos também. Irmãos, olhem para o apóstolo Paulo e vejam que ele não era um homem solitário. Portanto, aqui está um precioso ensino para todos nós cristãos do século 21. É uma necessária exortação à igreja, enquanto enfrenta os seus desafios, que nós fomos chamados para fazer parte de um corpo. Nós somos cooperadores uns dos outros. Portanto, nessa noite o meu tema é cooperação a favor do reino. E meus irmãos, da minha vida, servindo ao Senhor na liderança desta igreja, eu tenho provado dessa bênção, que é poder ter muitos cooperadores que me têm abençoado. Eu tenho tido a alegria de ouvir de pessoas alguns elogios acerca da nossa igreja e sempre transfiro toda a glória para Deus, que é o Senhor que sustenta a igreja. Mas, meus irmãos, eu tenho dito a muita gente, na verdade, nós temos tanta gente boa da parte de Deus na primeira igreja, que por conta disso tem sido possível fazer mais do que eu poderia imaginar. Recentemente, um colega pastor aqui da nossa região estava dizendo para mim da alegria de ver o trabalho dessa igreja. E eu passei a descrever para ele
quem são as pessoas que estão envolvidas no ministério dessa igreja. E eu disse a ele, eu não poderia fazer muita coisa se Deus não providenciasse homens e mulheres da parte dele para que cooperassem. Nós estamos juntos. Nós não fazemos carreira solo, nós fazemos canto coral na Primeira Igreja Batista. Aliás, irmãos, vocês sabem disso. Há algumas duplas de cantores que fizeram muito sucesso, mas que normalmente a primeira voz era valorizada, não é isso, Rogério? E aquela primeira voz, depois que o contrato chegou ao fim, irmão Gessi, ele pensou, eu tenho tantos ouvintes nas rádios, tenho tantos fãs que destacam a minha voz, que é hora de fazer carreira solo. E desfizeram a dupla. E foram fazer carreira solo e sumiram, ninguém nunca mais ouviu falar. Não é interessante isso, irmãos? Não é interessante que a soma das partes brilha mais do que as partes subtraídas? No reino de Deus é assim também. Deus nos criou, irmãos, para sermos uma orquestra e não para que cada um de nós seja um solista. Observe a criação de Deus num fim de tarde lá em Marilândia, Elson. É um conjunto. O que seria, Elson, da luz do sol se não houvesse os pássaros rasgando o céu e as árvores tremulando por conta da passagem do vento? Irmãos, é um conjunto. A igreja é assim também. O ensino do fechamento dessa carta, a meu ver, é: no reino de Deus, ninguém é autossuficiente. Eu acho muito estranho, irmãos, quando eu vejo em frente a um templo cristão a foto de um líder ou o nome dele. Quem é ele comparado com Cristo, que é quem sustenta a igreja? E toda a igreja, irmãos, se quiser honrar aqueles que trabalham na igreja, tem que tirar uma foto e colocar todo mundo. Aliás, vocês conhecem essa Bíblia, que é a Bíblia do Centenário, que a nossa igreja produziu junto à Sociedade Bíblica do Brasil, e aqui nós temos uma foto. Muita gente que está sentado aqui está nessa foto. E eu não sei se o nosso cinegrafista, que foi pego de surpresa por mim agora, vai conseguir, mas ele é muito competente, ele vai tentar. Nós temos uma foto de toda a igreja. Eu creio nisso aqui, irmãos. Os irmãos nunca verão na frente dessa igreja, isso não depende só de mim, é visão desta amada igreja, o nome de um pastor, a foto de alguém ali, porque teríamos que colocar a foto de todo mundo, que desde o ano de 1919, quando esta igreja foi organizada, cooperou para que a obra de Deus avançasse nesse lugar. Algumas pessoas nunca apareceram aqui na frente, mas elas sustentam aqueles que estão aqui na frente com a oração, com a palavra de ânimo, com a presença, com o auxílio para aquilo que for preciso. No reino de Deus ninguém é autossuficiente. O grande apóstolo Paulo, escritor da palavra de Deus, missionário, pregador, pastor excelente, mentor de outros pastores, esse homem fala de Tíquico e diz: ele é um homem trabalhador, é o meu companheiro de batalhas, é um fiel ministro, é diáconos, é servo do Senhor. E ele continua dizendo: Onésimo também é um irmão amado e fiel. Esse irmão é outro irmão trabalhador. Aristarco é tão fiel que ele está comigo na prisão, não sendo ele condenado à prisão. Essa era uma possibilidade daqueles dias que nos causa estranheza, mas um preso poderia ter na sua companhia alguém que cuidasse dele. Aristarco, você conhece alguém assim? Aristarco resolveu, para cuidar do apóstolo Paulo, que já estava em idade avançada e sofria com alguns problemas de saúde, inclusive de visão, por isso ele tinha dificuldade em escrever. Aristarco estava com ele na prisão. Fala de Marcos, um jovem atencioso. Fala no versículo 11 de Jesus. Jesus, irmãos, era um nome muito comum naqueles dias. Josué e Jesus são absolutamente o mesmo nome. Havia muita gente chamada Jesus. Esse é Jesus conhecido como justo. Era muito comum, naqueles dias, haver um nome para o judeu, um nome de origem judaica e um nome grego. Então,
vocês veem isso em João Marcos, um nome de origem hebraica e um nome helênico, um nome grego. João, hebraico, Marcos, grego. Então esse Jesus é uma palavra, ou é um nome de origem judaica, é o Jesus justo. Justus é uma palavra, é um nome grego. Então esse Jesus, também chamado de justo, era um grande cooperador. E Paulo diz, esses irmãos, Aristarco, Marcos e Jesus, que são judeus de origem, eles cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu ânimo, eles têm sido o meu consolo, eles têm sido o meu lenitivo. Ai de mim se eles não cooperassem comigo, o que eu poderia fazer? E continua falando também de Epáfras. Chama Epáfras no verso 12 de servo de Cristo Jesus e diz, é um homem esforçado. Pouca gente se esforça tanto em prol do crescimento do reino de Deus como esse homem. Ele trabalha, ele ora, ele auxilia a igreja de Deus. Irmãos, no reino de Deus, ninguém é autossuficiente. Não há espaço para projeto pessoal do reino de Deus. No reino de Deus, todos somos servos e todos cooperamos para que a vontade de Deus se cumpra. Você entende isso, meu irmão? Você entende que é impossível que um pastor lidere com eficácia, com qualidade, uma igreja como a nossa, se ele tiver que fazer tudo sozinho? Ou ele não atenderá bem os irmãos, ou ele vai morrer rapidamente. Deus nos chamou como corpo, e Deus não se engana. Cada pessoa que Ele traz para essa igreja, Ele traz porque Ele sabe que essa pessoa precisa ser abençoada, mas também porque essa igreja necessita dessa pessoa. Você pode ser a pessoa que todos os dias ora por essa igreja, você está cooperando a favor do reino. Você pode ser o recepcionista que com um sorriso recebe bem as pessoas e dá as instruções acerca desse tempo de pandemia. Você está cooperando com o reino de Deus. Você pode ser um instrumentista que no seu instrumento coopera para que a igreja cante com beleza para o Senhor nosso Deus. Você pode ser aquela pessoa que está na sala da escola bíblica dando aula. Você pode ser aquele irmão que visita, que telefona. Meus irmãos, nós estamos juntos no compromisso de trabalhar pela expansão do reino de Deus. Precisamos cooperar a favor do reino. Somente assim nós nos renderemos à máxima da palavra de Deus, de que no reino de Deus ninguém é autossuficiente. Irmãos, não há ninguém na igreja que seja tão rico que não precise receber coisa alguma. Não há ninguém que seja tão pobre que não possa dar coisa alguma. Nenhum crente pode dizer que recebeu do Senhor tudo. Tem Ele todos os dons espirituais, isso não é possível. Igualmente, nenhum crente pode dizer, Deus esqueceu de mim e não me capacitou, não me entregou nenhum dom espiritual, nenhum dom da parte dEle. No reino de Deus, nós somos interdependentes. Nós somos assim, para que nos encorajemos mutuamente. Porque há dias em que você está cheio de entusiasmo e eu estou um pouco desanimado. E Deus usa você para me trazer ânimo. Mas há dias em que eu estou saltando de alegria, você está cabisbaixo. E Deus me usa para chamar você, para que se alegre também no Senhor. Como isso aconteceu no trabalho do apóstolo Paulo. Irmãos, vejam a partir do versículo 7, que Paulo diz que os testemunhos que estavam sendo enviados era para o encorajamento da igreja na cidade de Colossos. Tudo vos informará, diz o versículo 7. No versículo 8, vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Vejam, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo dizendo que nós encorajamos o outro quando testemunhamos daquilo que Deus tem feito, da vontade de Deus, das promessas do Senhor. Faça isso mais vezes. Diga isso aos seus irmãos. Encoraje outros. Paulo também fala de orações quando fala de Epáfras, como um homem que
continuamente orava pela igreja na cidade de Colossos. Versículo 12, ele ora por vós, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Preocupava-se tanto que orava. A pergunta que faço é: você já orou pelos pastores e ministros da igreja hoje? Você já orou ao Senhor pelo fortalecimento dos novos crentes hoje? Você já orou ao Senhor pelo avanço da obra missionária hoje? Você já orou pelos enfermos desta igreja hoje? Você já orou pelos enlutados desta igreja hoje? Você já orou pelo sustento financeiro da obra de Deus hoje? Você já orou hoje, meus irmãos, para que nesse tempo em que tanta gente está desanimada, porque olhamos para Cristo e dele recebemos poder e graça, continuemos animados, firmes e fortes? Você encoraja o outro quando você ora por outro, mas também quando você socorre. Versículo 13, ele se preocupa. Então, mais à frente, meus irmãos, nós encontramos a saudação a Ninfa, que socorria os irmãos, recebendo os irmãos em sua casa. Irmãos, não existiam prédios para a igreja naquele tempo. Os cristãos se reuniam em casas. Os cristãos se reuniam em locais que não despertavam a atenção de judeus e romanos que queriam perseguir a igreja. Construções são coisa do século III. Na minha opinião, as construções mais atrapalharam a igreja do que ajudaram. Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não ajude. Eu estou dizendo que tem alguma ajuda. Nós estamos aqui cobertos, protegidos do frio, sentados com instrumentos, lâmpadas, tem seu valor. Mas, na minha opinião, na história da igreja, os prédios mais atrapalharam do que ajudaram. Porque então, irmãos, a heresia começou da seguinte forma: o que deveria ser só um local de reunião, porque a igreja cresce e a casa fica pequena, então precisamos de um local amplo, foi se tornando o lugar em que Deus mora. Começaram a admitir essa heresia, essa falsa doutrina, essa crença dos pagãos. Os pagãos criam que eles tinham deuses e eles colocavam os deuses num lugar para morar, e as pessoas iam até ali para honrar os deuses. Então muitos cristãos deixaram de entender que o prédio é só lugar de reunião, é lugar para reunião, e começaram a acreditar que Deus mora, que esse lugar aqui é tão sagrado, que aqui eu não posso pecar, eu posso pecar lá fora. Então, na minha opinião, os prédios, irmãos, mais atrapalharam do que ajudaram. Mas eu não estou dizendo que eles não possam ajudar, eu estou dizendo que muitas vezes atrapalham. O que fazia Ninfa? Venham para minha casa, a igreja pode se reunir em minha casa, socorrendo os irmãos. Vejam, meus irmãos, quando também no versículo 17 Paulo diz: dei um recado a Arquipo, que ele preste atenção no ministério. Isso pode parecer um pouco constrangedor, porque isso seria lido publicamente. Essa carta seria lida para todos os irmãos. Versículo 16, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciei porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, que provavelmente a carta aos Efésios, lede-a igualmente perante vós. Mas Paulo disse: eu não tenho outra possibilidade. Há tantas queixas sobre Arquipo que eu preciso dizer a ele: a igreja está certa, Arquipo. Você precisa prestar atenção no valor do ministério que o Senhor te confiou. Isso é socorro, irmãos. Socorrendo a igreja, vem para minha casa, enviando ofertas, ou exortando alguém que não estava cuidando bem do ministério. Alguns desses irmãos aqui, segundo o livro de Atos, segundo a primeira carta aos Coríntios, já haviam ajudado o apóstolo Paulo a levantar ofertas para os crentes pobres de Jerusalém. Era um tempo de seca, de fome na Judeia, e alguns desses irmãos foram com o apóstolo Paulo socorrer os irmãos que estavam passando fome na Judeia. Então, meus irmãos, já que nós não somos autossuficientes, já que somos interdependentes, precisamos abusar dessas possibilidades, testemunhar ao irmão quem é Deus, o que Ele faz, a graça de Deus sobre nós. Precisamos orar sem cessar, incessantemente devemos orar continuamente, como fazia Epáfras a favor da igreja colossense. Precisamos também socorrer o irmão. O grande evangelista Dwight L. Moody
grande pregador, claro que já faleceu, chegou à igreja pela primeira vez a convite de um amigo seu. E o amigo lhe deu uma Bíblia. Moody nada conhecia sobre Bíblia. E naquela noite o pregador disse: abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo. Moody então abriu lá no início e procurou por muito tempo. O pregador começou a ler o texto e ele foi lendo nome por nome, o pregador começou a pregar até que ele chegou em Timóteo e ele viu lá Timóteo 2 vezes, ele localizou a página e abriu, mas quando ele abriu caiu no livro de Josué. Isso não é possível. Levei tanto tempo para achar na Bíblia a palavra Timóteo e a página está errada. Foi então que ele voltou ao índice e viu que a Bíblia tem duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então ele voltou ao Novo Testamento, mas eram duas cartas. E ele foi procurar. Quando ele chegou ao texto que o pregador havia mencionado, o pregador já estava concluindo o sermão. Meu irmão, imagine se o amigo de Moody tivesse dito: Moody, realmente você é ignorante quanto à Bíblia, desiste disso. Não, meus irmãos, ninguém desencorajou Moody. Moody veio a se tornar pregador, escritor e autor de comentários da Bíblia. Talvez você esteja diante de um Moody nessa noite aqui. Ainda parece uma pedra de carvão, mas o Senhor há de lapidar para que se torne um diamante. Nós deixaremos de investir em vidas, encorajar pessoas no serviço do Senhor e correremos o risco de perder joias preciosas na obra de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra o apóstolo Paulo feliz, porque tinha muita gente que cooperava com ele em prol ou a favor do reino de Deus. Paulo se alegrava com a existência da igreja de Laodiceia, e isso fica muito claro aqui nessa carta. Paulo se preocupava com o futuro da igreja colossense, e isso fica muito claro aqui nessa carta. Paulo, meus irmãos, queria ver esses irmãos indo bem, e inclusive ele prestava contas do seu ministério. Esse é um outro princípio da vida cristã. Todo cristão precisa prestar contas. Como eu disse, nenhum cristão vive fazendo carreira solo. Irmãos, não é possível que numa igreja exista alguém que não tenha que prestar contas. Todo mundo tem que prestar contas a todo mundo. Nós somos irmãos em Cristo. E o pastor presta contas a quem? Constantemente presto contas à assembleia de membros dessa igreja, que se reúne a cada 3 meses. Constantemente presto contas à liderança da igreja que os irmãos escolheram. E sempre que necessário presto contas aos diáconos da igreja. Notou, meu irmão? Não há ninguém que não preste contas na igreja de Jesus. Paulo está prestando contas do seu trabalho aqui, dizendo o que ele está fazendo, dizendo também do que os outros irmãos podem fazer. E então, meus irmãos, ele finaliza dizendo, essa saudação é de próprio punho. Paulo, ele assinava as suas cartas, para que não houvesse o risco de alguém dizer que não foi Paulo quem escreveu. E no final ele diz, eu preciso de vocês como vocês precisam de mim. Vamos cooperar? Paulo diz assim, lembrem-se das minhas algemas. O versículo 18 é Paulo dizendo, olha, eu presto contas da minha situação, eu estou servindo a Deus, mas eu tenho dificuldades aqui na cadeia. Então não se esqueçam que eu estou preso, orem por mim, me ajudem, cooperem comigo. Eu não posso ir agora, façam trabalho aí. A graça de Deus há de sustentar vocês. Deus é gracioso para despertar gente capaz e para sustentar vocês em meio às lutas. Então vamos cooperar. Aqui, meus irmãos, no fechamento dessa carta. E que fechamento espetacular. A palavra de Deus nos mostra que no reino de Deus, de fato, não há espaço para projeto pessoal. Todos cooperamos para que um só Senhor seja exaltado, a obra do Senhor Jesus seja fortalecida e a palavra do Senhor Jesus seja difundida. Olhemos para esse texto como um convite para que todos cooperemos a favor do reino de Deus. Somente Cristo é o fundamento da igreja. Somente a glória de Cristo é o alvo da igreja. Somente no poder de Cristo podemos servir na obra dele. Somente Cristo é o que nós precisamos. Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé para orar? Se você necessita